Capítulo 29. Todas as coisas ótimas. 12º dia da lua de sangue. Elkenrim, inverno, ano 3081 após a perdição. A névoa se espalhou por quilômetros em todas as direções, engolindo colinas, árvores e riachos, como uma grande besta dos deuses. Movia-se com uma lentidão sobrenatural, tentáculos cinzentos serpenteando pelo chão. Eltoar jamais vira algo semelhante até a Batalha das Três Irmãs. Ergueu-se a centenas de metros do solo, chocando-se contra um teto invisível como se estivesse cercada por uma placa de vidro. Nos dias que se seguiram ao seu retorno a Elkenrim, ele e Voranur rastrearam o movimento da névoa montados em dragões, enquanto os exércitos enviavam batedores pelas colinas adjacentes para vigiar qualquer avanço das forças élficas. Lína não ficou contente ao saber que seria mantida fora da batalha iminente, mas seu humor mudou quando percebeu que estava sendo enviada para interceptar Irulayan e Dravir na costa de Antiquar. Nem Draleide nem dragões estavam presentes nas Três Irmãs quando Pelennor e Meranta caíram, mas isso pouco importava para Lína. Vingança era vingança, e ela teria a sua. Mas ela estava imprevisível no momento, e Eltoar precisava de previsibilidade na defesa de Elkenrim. Ascender. Ao ouvir o pensamento de Eltoar, Hélio inclinou as asas e o grande dragão alçou voo, a força puxando os ombros de Eltoar, o vento assobiando pelas fendas de seu capacete. O sol já estava meio posto atrás das montanhas a oeste quando Hélio acendeu, a luz da lua de sangue tingindo a paisagem de um vermelho profundo. O brilho suave de centenas de lanternas se espalhou pelas muralhas gêmeas de Elkenrim e, mais uma vez, iluminou a trincheira demarcada que havia sido cavada ao redor do perímetro da cidade. O exército élfico estaria às portas quando a noite caísse por completo. Mas o que Eltoar ainda não conseguia entender era o porquê. Algo lhe parecia errado. Honra e glória eram uma coisa, mas nem Vandrien nem Salara eram tolos. Os exércitos de Loria reunidos em Elkenrim contavam com 2.500 magos de batalha, reforçados pela lua de sangue. Essa força era complementada por mais 100.000 soldados treinados, se incluirmos a guarnição e os reforços de Cataga e da Ilha dos Mercadores. Mesmo com seus dragões, qualquer vitória élfica seria uma vitória de pirro. Esse pensamento levou Eltoar a apenas duas conclusões possíveis. Ou Vandrien e Salara tinham perdido a cabeça, ou havia algo que ele desconhecia. A segunda opção era muito mais provável. Ele sabia que a força demonstrada nas Três Irmãs era apenas uma fração do poder élfico. Mas qual era o verdadeiro tamanho de seu exército? 100.000, 2.000, 3.000. Se esse fosse o caso, os defensores de Elkenrim precisariam da bênção de todos os deuses para prevalecer. Sempre existiu a possibilidade de que os 8 dragões que ele contará na colina de Darnirim não fossem todos os que permaneceram escondidos durante todos esses anos. Embora isso fosse menos provável. Se esse número fosse muito maior, os elfos não estariam se escondendo na névoa. Eltoar encheu os pulmões enquanto Hélios virava para a esquerda e desviava em direção à cidade, com Celeraine mergulhando de cima para manter a posição na ala direita de Hélios. O que você acha? Voranur perguntou das costas de sua alma gêmea, fios de ar carregando sua voz. Há algo que nos está a faltar. Concordo. Rumo à cidade. A noite já havia caído quando a parede de neblina parou de se mover, a cerca de 30 metros além da trincheira que circundava a muralha externa de Elkenrim. Nem mesmo a luz das inúmeras lanternas à beira da trincheira conseguia penetrar o cinza opaco. Eltoar juntou as mãos atrás das costas, observando das ameias enquanto vários elfos em tons de ouro e vermelho emergiam da névoa e marchavam em direção à trincheira. Um deles fincou um estandarte no chão. O servo dourado de Lunitir, iluminado pela luz de lanternas, ondulava na brisa noturna. Não vejo Vandrien. Voranur repousou a mão no pomo de sua espada. Nem Salara, respondeu Eltoar. Como você consegue enxergar tão longe? Argil Ford era o comandante da guarda da cidade de Elkenrim, um homem baixo, de compleição esguia e cabelos castanhos como casca de árvore. Era um homem carrancudo e rabugento. Como se respondesse à pergunta de Argil, Hélio soltou um rugido enorme, acompanhado por Celeraine, enquanto ambos os dragões sobrevoavam a cidade, deixando um rastro de vento que fez com que capas e estandartes esvoaçassem e a poeira se levantasse em espirais. Gritos e rugidos irromperam, e ao longo das muralhas cresceu uma cacofonia de sons enquanto os defensores da cidade erguiam os punhos, batiam as manoplas contra as couraças e golpeavam madeira contra pedra. Todos os 100.000 estavam dentro das muralhas. Pouco menos de 8.000 guarneciam a muralha externa, outros 6.000 a interna. O restante aguardava reforços ou estava posicionado em pontos estratégicos por toda a cidade.
Planos já haviam sido elaborados para o caso de os elfos romperem as diversas seções das defesas de Elquenrim. Com o rugido de Hélio, Eltoar não sentiu necessidade de responder à pergunta de Argil. Em vez disso, ele continuou a observar através dos olhos do dragão. 8 elfos permaneciam imóveis diante da trincheira, com os olhares fixos na cidade enquanto o estandarte dourado do servo tremulava à sua frente. Mesmo com a visão aguçada de Hélio, era impossível distinguir seus rostos através dos elmos. Mas ele reconheceria Vandrien ou Salara em qualquer lugar. Ou eles não estavam em Elquenrim, ou permaneciam na névoa. Nenhuma das duas opções fazia sentido. Outro rugido ecoou na noite, seguido por um segundo e um terceiro. A névoa rodopiava e se contorcia, irrompendo para fora quando 3 formas enormes emergiram de seus limites. Os aplausos nas paredes cessaram. Os 3 dragões dispararam para o alto como relâmpagos, entrelaçando-se e serpenteando pela baixa camada de nuvens que se aproximava. Um deles tinha escamas de um vermelho profundo, o dragão das 3 irmãs. O segundo era Andrax, com escamas amarelas e asas rosa claro. Mas foi a terceira criatura que prendeu a atenção de Eltoar. A luz da lua de sangue brilhava nas escamas douradas que adornavam o peito e o focinho de Virmir. O dragão era quase 2 vezes maior que os outros, e suas poderosas asas bloqueavam a luz da lua. Então você está aqui, sussurrou Eltoar para si mesmo. No fundo da sua mente, ele podia sentir Hélios planando numa corrente de ar, girando enquanto tentava observar melhor os 3 dragões e seu Draleide. 3 fileiras de elfos blindados com longas glaives emergiram da névoa, movendo-se em perfeita sincronia. Pararam com o estalo das botas e cravaram os cabos das glaives no chão, imóveis como estátuas. Comandante Ford. Reúna uma guarda de 10 homens e envie uma mensagem aos comandantes dos exércitos. Chegou a hora. Que assim seja. Argil se virou, mas hesitou por um instante. Quais são as chances de vivermos para ver o amanhã? Eltoar olhou para o homem e depois para os rostos daqueles ao seu redor. O clima era sombrio, suas expressões, austeras. Ele podia sentir o medo em seus corações. Esses homens e mulheres eram bons soldados, mas nunca haviam enfrentado elfos no campo de batalha. Isso talvez fosse uma coisa boa, se não tivessem ouvido histórias sobre a devastação ao longo da Costa Relâmpago ou sobre a Batalha das 3 Irmãs. Ele ouvirá as histórias que se espalhavam pelas fileiras. Para muitos dos Lorianos, o exército élfico era uma horda de demônios enviados do vazio para despedaçar o mundo dos vivos. Eltoar não sentia necessidade de corrigi-los. Era assim que a guerra funcionava. Ou pelo menos, era assim que uma alma sobrevivia à guerra. Você transformava seu inimigo em monstros. Monstros eram mais fáceis de matar, não no sentido físico, mas no sentido da alma. Menos noites em claro surgiam com a morte de monstros. Mas a intenção de Eltoar era mostrar a esses homens e mulheres que monstros também podiam sangrar. Concentre-se no hoje, comandante. Verei o que posso fazer em relação ao amanhã. A grade rangeu e gemeu ao se abrir, ferro envelhecido que há muito tempo não precisava de óleo. Soldados marchavam, carregando uma grande ponte de madeira nos ombros, costas eretas e expressões sombrias. Eltoar, Voranur e os comandantes do exército seguiram atrás da ponte. Nenhum deles disse uma palavra. Não havia nada a dizer. Eltoar já havia explicado a tradição élfica de Narvirinin, a reunião dos comandantes, antes de uma batalha. Ele havia explicado ao Vadru e havia explicado que não haveria um cerco lento e prolongado. Elfos não faziam cercos dessa maneira. Não havia honra em ver seus inimigos definharem de fome e definharem. A batalha deveria ser rápida e selvagem, não lenta e hesitante. Os homens baixaram a ponte, colocando-a sobre a trincheira, e inclinaram a cabeça enquanto Eltoar e os outros passavam. O único som que Eltoar conseguia ouvir ao descer da ponte era o da terra rangendo sob suas botas, com o olhar fixo na bandeira tremulante do veado dourado, a bandeira de sua terra natal. Se ele nunca tivesse ouvido o chamado, nunca tivesse sido ligado a Hélios, bem poderia estar do outro lado desta batalha, trajando as mesmas placas douradas que sua mãe usara outrora. Mas isso aconteceu há muito tempo, e as escolhas estiveram completamente fora de seu controle. Ele se lembrou do que Alvira lhe dissera há muito tempo, depois que sua irmã caiu na guerra entre Lunitir e Cavatil, e ele não pôde estar lá para morrer ao seu lado. Toda alma tem 1000 vidas não vividas, nascidas de 1000 escolhas não feitas e 1000 caminhos não trilhados, Eltoar. Não devemos nos deter nessas outras vidas. Elas são fantasmas, e se as deixarmos, nos assombrarão. Olhe para frente. Há mais escolhas a fazer, mais caminhos a trilhar, mais vida para viver. A mandíbula de Eltoar se contraiu reflexivamente ao se lembrar disso,
uma onda de tristeza e arrependimento invadindo sua mente vinda da de Hélios. Quem dera tivéssemos trilhado o mesmo caminho. Sinto sua falta. Eltoar parou a menos de 3 metros do estandarte e dos 8 elfos que o cercavam. Por um breve instante, o vento foi a única voz a se fazer ouvir, o farfalhar de mantos e tabardos carmesins. As fileiras de elfos atrás do estandarte permaneceram imóveis e rígidas. Eltoar da Etana. Um dos elfos junto ao estandarte deu um passo à frente, com ombreiras ornamentadas com veados em investida e um sol flamejante em sua couraça. O tecido de sua armadura era branco, em contraste com o carmesim habitual de Lunitir. Eu esperava que fosse você. Receio não te conhecer tão bem quanto tu me conheces. O elfo tirou o capacete e o segurou na dobra do braço. Melhor. Olmair Moridã. Tantos rostos que Eltoar pensava estarem perdidos ressurgiram nestes últimos meses. E de todos eles, o de Olmair era o menos bem-vindo. Eltoar inclinou a cabeça, curvou-se na cintura e pressionou o punho contra sua couraça. Alait Anar, a Eudral. Prazer em conhecê-lo, Elderblad. Endireita-te, traidor, e tira de teus lábios o som de Encara. Fala a língua do teu povo escolhido, pois perdeste o direito à nossa. Eltoar endireitou-se, agarrando o pomo da espada com tanta força que podia sentir o aço pressionando os ossos da sua mão. O derramamento de sangue é inevitável esta noite, nem em nenhuma outra, até que o império seja reduzido a cinzas. Ofereço-te o direito de Alvadru. Se o aceitares, assegurarei que um fragmento da tua honra despedaçada seja recuperado no teu leito de morte. O povo desta cidade será poupado, mas será acorrentado e subjugado como os nossos foram nas minas do norte. E se for o seu sangue que alimentar a terra quando nossas lâminas se separarem? Então meu exército deporá suas armas e você poderá ficar aí parado assistindo enquanto mais de sua espécie são acorrentados. Tenho certeza de que isso lhe daria prazer. O senhor deveria rejeitar a oferta, meu senhor. Demar Roi, comandante do 23º Exército, inclinou-se para Eltoar. Seu hálito cheirava a alho e cebola. Que se choquem contra nossas muralhas. Não há necessidade de... Arrisque sua vida quando a vantagem for nossa. Voranur deu um passo à frente antes que Eltoar pudesse falar. Aceitarei o direito de Alvadru. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Olmair Moridã. Não lhe foi oferecido. Não é assim que trabalhamos, disse Voranur. O sorriso de Olmair se alargou, e ele inclinou a cabeça enquanto se aproximava. Nosso caminho. Você não é um de nós, Voranur. Você é uma mancha no Zevalin. Você não tem honra. Por direito, eu não preciso oferecer a Alvadru. E se você falar de novo, eu cortarei da virilha ao umbigo e seu dragão chorará sobre seu cadáver. Como ousa? Voranur tentou diminuir a distância entre eles, mas Eltoar colocou a mão em seu ombro. Eltoar balançou a cabeça e olhou para Olmair. Diga-me, onde está sua rainha? Ela não tem a honra de me enfrentar pessoalmente. Honra? A rainha Vandrien caga com mais honra do que você. Ela não precisa perder tempo com seu sangue. Chega de conversa. Eltoar da Etana, eu lhe ofereço o direito de Alvadru. Você aceita? Eltoar reuniu suas mentes e as de Hélios. Medo e fúria vieram à tona. Memórias fluíram da mente do dragão para a de Eltoar. Memórias de observar Olmair lutar, de vê-lo dizimar Urax, elfos, humanos, Jotnar e anões. Olmair, o sanguinário. Olmair, o imortal. O ceifador temido de Caelduin. Preciso mostrar a eles que monstros sangram. No céu, Hélio rugiu em desafio. Você não tem fé em mim? Eltoar pensou essas palavras com um sorriso no rosto. E Hélio lhe enviou lembranças do dia em que o ovo negro como obsidiana eclodiu e o pequeno dragão rastejou para fora. Ele era tão pequeno que cabia na palma da mão de Eltoar. Um dos menores filhotes que Eltoar já vira. Junto com a lembrança, vieram sentimentos de confiança, honra e amor. Mas, ao mesmo tempo, o medo permeava tudo, acompanhado por uma sensação de impotência. Não pressinto que este seja o dia da minha morte. Mas, se for, teremos vivido uma longa vida, meu amigo. Eltoar deu um passo à frente. Eu aceito. Olmair inclinou a cabeça e depois recolocou o capacete. Ainda resta alguma honra nesses ossos. Voranur agarrou o antebraço de Eltoar. Macri Alait, Akar. Dralei de N. Aldrir. Lute bem, irmão. Preso ao fogo como um dragão. Hakina Naidalva, sussurrou Eltoar de volta.
Ele olhou para Argil Ford. Comandante, retorne à cidade. Se eu morrer aqui, os exércitos devem se render. Não haverá derramamento de sangue. Você ouviu o que aconteceu com as cidades do leste, e eu preferiria que Elkenhin não fosse adicionada a essa lista. Mas se os votos dos Alvadru forem quebrados, não haverá misericórdia. E se eu sair vitorioso, precisaremos de um lugar para manter nossos prisioneiros. A língua do homem se contorceu em sua boca, e ele puxou o lábio inferior para dentro. Como sabemos que eles cumprirão sua parte do acordo? Faça como lhe foi ordenado, comandante. Eltoar sustentou o olhar de Argil até que o homem finalmente assentiu brevemente com a cabeça e se virou, ordenando que seus 10 guardas o acompanhassem. Os elfos se espalharam em um grande semicírculo, com Omair Moridã posicionando-se no centro. Voranur instruiu os comandantes a fazerem o mesmo, e Eltoar saiu ao encontro de Omair. Ele desembainhou sua espada, produzindo um som áspero. Ele afrouxou e apertou o cabo da espada, sentindo inconscientemente o peso da arma. Claro, ele possuía aquela lâmina há séculos. Conhecia seu peso intimamente, seu equilíbrio e curvatura. Eltoar soltou uma risada curta. Que bom que você encontrou humor no fim, quebrador de juramentos. Omair brandiu sua lâmina, o aço captando a pálida luz rosada da lua. Todos os elfos de Lunitir conheciam o nome daquela lâmina, Galbara. Vingança. Era uma arma da Segunda Era, a Era da Honra, transmitida pelo sangue de Moridã por mais de 1000 anos. Aquela espada coroou reis, exterminou linhagens e pôs fim a guerras. Era uma lenda por si só. Não farei isso rápido. Na verdade, Eltoar riu porque, pela primeira vez em muito tempo, estava nervoso. Se esse momento tivesse acontecido 50 anos antes, talvez não fosse o caso. Mas agora, havia um novo filhote e muitas coisas inacabadas, muitas perguntas sem resposta. Ele era necessário neste mundo, ou, para ser honesto, precisava estar neste mundo. Essa não era a única razão para sua apreensão. Dizer que Eltoar e Omair nem sempre se entendiam seria um grande eufemismo. E, no entanto, matar uma das maiores lendas de seu povo não era algo que Eltoar desejasse. Se perdesse, estaria morto e Hélios ficaria sozinho. Se vencesse, seria desprezado por todos os elfos sob a bandeira de Lunitir até o fim dos tempos, ainda mais do que já era. Nenhum dos dois era um resultado particularmente desejável, mas ele sabia qual preferia. Eltoar concentrou-se na respiração, sentindo os pulmões se encherem. Olhou para a cidade, onde as lanternas iluminavam as paredes como estrelas no céu. Acima, sentiu Hélios planando mais baixo, mantendo-se o mais próximo possível. Por fim, Eltoar olhou para os elfos dispostos ao seu redor e para aqueles que estavam nas fileiras diante da névoa. Antes, eles haviam aclamado seu nome, e agora aclamariam sua morte. O pensamento era perturbador. Cada alma possui 1000 vidas por viver. Omair deu o primeiro passo, segurando a lâmina baixa, a ponta pairando logo acima da terra. Ele contornou Eltoar, inclinando a cabeça, observando. Eltoar fez o mesmo, e os dois circularam um ao outro lentamente. Após alguns instantes, Omair parou e assumiu a postura do lobo uivante. O elfo era mestre em muitas formas, mas foi sobre os Vidaria que sua lenda foi construída. Dal-Valite. Eltoar pressionou a guarda de sua espada contra a couraça, curvando-se levemente. Morra bem. Ele firmou os pés, empunhou a espada e mergulhou em Sovopin-Hulk. Omair olhou para ele. Dalva-Irilka. Morra lentamente. O elfo avançou com força, girando para a direita e para a esquerda, ajustando sua lâmina a cada movimento. Eltoar caiu em Tempi-Iue. Pedra na água. Um movimento de sua própria criação. O primeiro golpe de Omair atingiu Eltoar com força e rapidez no quadril direito. Eltoar se abaixou e recebeu impacto na lâmina, cujo som metálico ecoou. Ele girou o quadril e, em seguida, ergueu a espada de Omair, levando a mão esquerda ao pomo e golpeando a cabeça de Omair como se empunhasse uma lança. O elfo esticou o pescoço para trás, evitando o aço por um triz. Ele atacou Eltoar com 4 golpes rápidos, um no quadril direito, depois no esquerdo, um terceiro na canela direita e, por fim, um quarto que raspou a placa peitoral através da chama negra incrustada no aço branco. Eltoar cambaleou para trás, com o coração disparado. Omair atacou-o novamente. Cada passo do elfo era preciso, cada movimento do pulso e cada flexão do joelho tinha uma razão perfeita. Para cada golpe que bloqueava, aparava ou desviava, desferia 2 outros. Não fosse a armadura de Eltoar, já teria sido atingido 4 vezes.
Uma réstia de preocupação vinda de Hélio invadiu, mas ele a afastou. Preciso da sua raiva, não do seu medo. Um rugido trovejou acima deles, e por um instante Eltoar viu com os olhos de Hélio e com seus próprios enquanto o dragão despencava em direção ao chão. 2 dos dragões élficos o seguiram, soltando guinchos agudos, mas Hélio os ignorou como uma águia ignoraria um voo e pousou sobre a trincheira, o chão tremendo sob seu peso. Todos os que estavam no círculo, elfos e humanos, cambalearam quando o enorme dragão se aproximou deles, com cheiro de brasas queimando emanando de suas mandíbulas. Os 2 dragões élficos não estavam muito atrás. Pousaram do outro lado do círculo, com rosnados profundos na garganta. Suas cristas estavam eriçadas, com Draleide empoleirado na nuca. Chega de brincadeiras, disse Omair, olhando de Hélio para Eltoar. O elfo atacou mais uma vez com uma saraivada de golpes, cada um rápido como um raio, cada um forte como um martelo. Eltoar recebeu o último golpe na cabeça, desviou-o com um rápido movimento dos pulsos, e em seguida, golpeou o pomo da espada contra a face do elmo de Omair. O sangue jorrou e o elfo cambaleou para trás. Eltoar pressionou, tentando atingir o pescoço de Omair, mas mesmo atordoado, o elfo desviou-se de 3 golpes sucessivos. O 4º golpe, uma estocada através da guarda de Omair, abriu a cota de malha dourada que protegia a parte externa do joelho, penetrando na carne. Omair caiu, soltando um grunhido, mas lançou-se para frente assim que o joelho tocou o chão. Ele se chocou contra Eltoar, fazendo com que ambos caíssem no chão. Eltoar se agarrou a ele, depois se ergueu, observando Omair fazer o mesmo. Seu instinto era alcançar a centelha, puxar fios de ar e arrancar o fôlego dos pulmões de Omair. Mas não haveria honra nisso, e os elfos não obedeceriam ao acordo firmado. A centelha jamais poderia ser usada em Alvadru. Omair ergueu a mão e tocou a amassadura na lateral direita do capacete, depois desapertou a correia e atirou o capacete ao chão. Respirou fundo e devagar enquanto encarava Eltoar, gotas de suor escorrendo pela sua pele. Com a mão livre, Eltoar fez o mesmo, deixando cair o capacete aos seus pés. Ele girou o pescoço e foi recompensado com uma série de estalos. Omair cuspiu uma mistura de saliva e sangue na terra, transformou-se em dragão atacante e então atacou. O primeiro golpe veio alto à esquerda de Eltoar. Aço contra aço, e Eltoar girou, bloqueando um segundo golpe no quadril. Ele viu uma brecha e atacou, mudando o rumo do duelo e colocando Omair na defensiva. Omair desviou a estocada de Eltoar, mas Eltoar avançou, rompendo a guarda do elfo. Com a mão livre, agarrou o braço de Omair que empunhava a espada, prendeu a mão que segurava a espada atrás da cabeça do elfo e a derrubou sobre o joelho que se levantava. Um estalo soou e sangue jorrou sobre a terra enquanto Omair cambaleava para trás. Eltoar brandiu sua espada em um arco descendente, tentando abrir o crânio de Omair na têmpora e na bochecha, mas o elfo se lançou para frente, chocando-se contra o peito de Eltoar e derrubando ambos no chão mais uma vez. Eltoar arquejou, o impacto martelando suas costas e tirando o ar de seus pulmões. Um soco atingiu seu rosto e sua cabeça ricocheteou na terra, uma luz ofuscante explodindo em seus olhos. Um segundo soco atingiu sua bochecha do outro lado. O sangue cobria a língua de Eltoar enquanto as manoplas de aço de Omair se chocavam contra seu rosto repetidamente. A cada golpe, a consciência de Eltoar oscilava, sua visão embaçando. No fundo da sua mente, ele sentia Hélio rugindo, sentia a fúria do dragão ardendo como o sol. Não. Mesmo enquanto Eltoar pensava na palavra, outro soco fez sua cabeça bater contra o chão com um estalo que o fez perceber que um osso havia quebrado. Hélio rugiu de volta em desafio, e através de sua visão turva, Eltoar pôde ver sua alma gêmea e os outros 2 dragões pairando sobre ele e Omair. Hélio queimaria todos os elfos de Eferia vivos antes de deixar Eltoar morrer. Outro soco desferiu, mas desta vez, Eltoar torceu o pescoço para a direita e a mão enluvada de Omair colidiu com o chão. Eltoar ergueu a mão, envolveu o pescoço de Omair com as 2 mãos e com toda a força que lhe restava, puxou o rosto do elfo para dentro de sua ombreira. O sangue espirrou na bochecha de Eltoar quando o aço esmagou o nariz de Omair e lhe abriu o lábio. O elfo, porém, não o soltou, e os 2 se agarraram na terra, despedaçando-se um ao outro. Ensanguentados e encharcados de suor, ajoelharam-se na terra, encarando-se nos olhos, ambos ofegantes. Sem desviar o olhar de Eltoar, Omair se levantou lentamente e permitiu que Eltoar fizesse o mesmo. O elfo acenou com a cabeça na direção da lâmina de Eltoar, que estava sobre um pequeno pedaço de grama à direita deste, e então se moveu para pegar a sua própria. Eltoar grunhiu ao pegar sua espada, sentindo o gosto de sangue na boca, com o nariz quebrado e entupido. Ele se virou para encarar Omair. O ceifador temível de Caelduin sorriu de volta para Eltoar,
sangue escorrendo de seus lábios rasgados e rolando pelo queixo, seu olho esquerdo já roxo e machucado. Ele se lançou sobre o lobo uivante, com a vingança em punhos cerrados. O elfo cuspiu sangue na terra e estalou o pescoço. Aquilo já tinha durado tempo demais. Na próxima vez que suas lâminas se chocassem, um deles jazia morto na terra. Eraia Tael do Yassine Ael, Eltoar da Etana. Do Catiran Val Aidria. Eraia te acolhe em seus braços, Eltoar da Etana. Lutaste com honra. Ardu, Aeldral. E você, Elderblad. Com o último suspiro entre eles, Eltoar e Omair colidiram num turbilhão de aço. Eltoar desferiu um golpe para a esquerda com sua lâmina e agarrou a mão esquerda de Omair, puxando-a para longe do punho de sua espada, e então esmagou sua testa contra o nariz já quebrado do elfo. Omair cambaleou para trás, e Eltoar girou sua espada para trás, agarrou o cabo com ambas as mãos e empurrou a lâmina para trás. Mesmo exausto, Omair conseguiu afastar o aço com a palma da mão e desferir um golpe de vingança com uma só mão, que ricocheteou na ombreira de Eltoar. Eltoar avançou, tentando pegar Omair desprevenido, mas o elfo interceptou o golpe de Eltoar com sua braçadeira, e uma dor aguda e lancinante irrompeu logo abaixo das costelas de Eltoar. O mundo parou, e a respiração de Eltoar se tornou mais lenta. Ele olhou para baixo e viu o punho da espada de Omair saindo debaixo de sua couraça, a ponta rasgando a malha. Ele inspirou, mas sentiu o ar preso no peito. Seu olhar cruzou com o de Omair, cuja respiração era tão pesada quanto a de Eltoar, com suor, sangue e sujeira cobrindo seu rosto. Omair colocou a outra mão no punho da espada e tentou puxá-la para longe do corpo de Eltoar, mas Eltoar envolveu o punho com a mão esquerda e o segurou no lugar. O elfo abriu a boca para falar, e Eltoar ergueu o ombro direito e cravou a ponta da espada na boca aberta de Omair. O aço estalou dentes e cortou a carne, irrompendo pela parte de trás do crânio de Omair, com sangue escorrendo pela lâmina. Eltoar arrancou sua espada, trazendo consigo lascas de dente e osso. Omair desabou, com sangue se acumulando ao seu redor, e Eltoar ficou de pé na planície diante da cidade de Elquenrim, cercado por humanos e elfos, uma espada em punho e a outra cravada em seu torso. Lutando contra a vontade de desabar na terra ao lado de Omair, Eltoar puxou fios de ar e água, usando-os para estancar o sangramento enquanto envolvia a mão esquerda no cabo da espada de Omair e a arrancava de seu corpo. Só então se permitiu cair de joelhos ao lado do corpo destroçado de um guerreiro que já era uma lenda mesmo quando Eltoar ainda era criança. Você consegue ficar de pé? Disse Voranur, segurando o braço de Eltoar. Precisamos levá-lo até os curandeiros. Me ajude a levantar. Eltoar deslizou sua espada para a bainha e grunhiu quando Voranur passou a mão por baixo de seus braços e o ergueu. Os outros elfos que haviam atravessado a névoa com Omair não se moveram um centímetro sequer. Todos permaneciam em semicírculo, com os olhares fixos no cadáver de Omair, o imortal. Eltoar mancava em direção ao mais próximo, que ostentava o mesmo sigilo do sol no peito que Omair. Pelos direitos de Alvadru, você está derrotado hoje. Deponha suas armas e submeta-se, ou sua honra lhe será perdida. Um longo silêncio foi a resposta de Eltoar. Mas então a elfa à sua frente ergueu o elmo e o segurou sob a dobra do braço enquanto se ajoelhava, curvando a cabeça. Pelos direitos de Alvadru, eu me rendo hoje a você, Eltoar da Etana, o indigno, o de coração negro. Somos seus. Confiamos no que resta de sua honra para manter os caminhos da guerra. Os outros 6 elfos seguiram o exemplo, cada um removendo seu capacete enquanto se ajoelhava, e atrás deles, as fileiras de guerreiros élficos fizeram o mesmo. Sua confiança será honrada. E eu devolverei o corpo de Omair Moridan a você, para que ele seja devidamente cuidado de acordo com os costumes dos Evalin. A elfa à sua frente ergueu o olhar, os olhos azuis fitando os dele. Então é assim que você realmente nos vê? Não somos mais o seu povo. Você não é mais um dos Evalin. Eltoar tentou falar, mas a ferida em seu abdômen inflamou, ardendo de dor, uma luz ofuscante iluminando sua visão. Em seu estado debilitado, o dreno consumia, os fios de ar e água que o impediam de sangrar até a morte enfraquecendo. Se não fosse socorrido logo, ele se juntaria a Omair nos braços de Eraia. Antes que pudesse responder, um aviso de Hélio passou pela sua mente, e através dos olhos do dragão ele viu Virmir emergir da parede de névoa atrás dos elfos, elevando-se cada vez mais alto. O dragão não voou em direção a Hélio e Celeraine, mas sim para leste, de volta a Seeple. Os outros 2 dragões alçaram voo e se posicionaram em formação junto às asas de Virmir. O que significa isso? Perguntou Eltoar, irritado, com a fúria de Hélio transparecendo enquanto encarava o elfo ajoelhado. Os grandes dragões nunca participaram desta batalha.
Eles apenas observaram, sem intenção de se juntar a ela, e, portanto, não estão sujeitos às leis de Alvadru. Hélio rasgou o céu atrás de Virmir, mas o dragão já estava muito longe. Através dos olhos de Hélio, Eltoar viu que não era Salara quem estava sentada na nuca do dragão. Era uma mulher humana de cabelos escuros, com um colarinho marcado com runas prendendo seu pescoço. O que diabos está acontecendo? Sussurrou Eltoar. À medida que Virmir desaparecia nas nuvens, a parede de neblina se dissipou, espalhando-se pelo chão e tornando-se mais tênue. Eltoar passou pelos 7 elfos ajoelhados à sua frente e contemplou o campo de grama vazio onde antes havia neblina. Não havia exército nenhum. Nem sequer um vestígio. Que jogos você joga? Rugiu Voranur, arrastando a capitã élfica para que se levantasse, com os dedos agarrados às alças de sua armadura. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto, e ela se virou de Voranur para encarar Eltoar. Todas as grandes coisas exigem sacrifício. Não é verdade, Eltoar da Etana?